RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Abra caminhos e avance com os outros. Hoje venho da parte de Deus para lhe confrontar. Sim, meu amigo, parece que alguém anda muito relaxado, distraído e com a sensação de já ter feito tudo o que fora possível fazer. Hoje Deus está mandando dizer: abra caminhos e avance com os outros. Antes mesmo que eu leia o texto de hoje, deixa-me já fazer a minha primeira advertência, antes que eu me esqueça. A maldade dos homens não nos pode impedir de amá-los e de pensar o bem e o bem para todos. Pessoas retas são uma graça para muitos e não costumam ficar sem inimigos. Amigo ouvinte, leia comigo este belo texto, achado em Provérbios capítulo 11, versículo 11, onde se acha assim escrito: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Deus chama pessoas para abrir caminhos, construir pontes e estabelecer conexões em favor de outros. O meu texto de hoje diz que a bênção que os retos suscitam leva a cidade a exaltar. Pessoas retas são uma bênção para a cidade onde vivem. Elas espalham alegria, levam consigo mesmas um kit de graça sempre pronto a ser distribuído para outros cidadãos da cidade. Os retos são alvo da bênção de Deus e Deus mesmo faz deles uma bênção. O texto diz que toda uma cidade fica alegre pela bênção trazida ou suscitada pelas pessoas retas. Uma vez um amigo me disse que estava cansado de viver em sua cidade. Ele estava pensando em mudar-se para outra, tudo por causa de estar cansado das fofocas e dos falatórios na cidade onde nasceu e cresceu. Ele queria deixar sua cidade por razões que eu considero não necessárias. Um crente nunca deve fugir daquele cenário onde ele ainda pode ser uma bênção para aquele lugar. Uma coisa o crente precisa perceber: Deus nos chamou para ser o começo, o abre-portas e aquele que usa a fé até o limite máximo. Ainda que a cidade onde vivemos esteja repleta de criminosos, vândalos e corrupção, a nossa luz deve brilhar na escuridão. Não fomos chamados apenas para fazer diferente, mas para sermos diferentes. Quando percebemos nossa vida sobre essa perspectiva, então iremos suscitar bênção para nossa cidade. Não fomos chamados apenas para fazer diferente, mas para sermos diferentes. Quando percebemos que a nossa vida está sobre essa perspectiva, então iremos suscitar bênção para nossa cidade. Talvez a palavra cidade possa parecer muito abrangente para o nosso círculo de influência, mas precisamos olhar para a história para sabermos como Deus olha para a vida de cada cristão. Aqui me lembro da história de Paulo e Silas, quando chegaram à cidade de Tessalônica, quando já haviam passado por Anfípolis e Apolônia. Quando estes dois missionários chegaram à cidade de Tessalônica, Paulo foi logo à procura de uma sinagoga de judeus e por 3 sábados disputou com eles acerca de Cristo. Paulo demonstrou a eles por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo, aquele que precisou padecer e ressuscitou dentre os mortos. Em resultado disso, muitos creram na mensagem por ele pregada, mas os judeus, os homens de Belial, movidos de inveja, juntaram-se a homens maus dentro da malandragem e alvoroçaram a cidade e foram assaltar a casa de Jasón. Há uma coisa que foi dita neste cenário de confusão que se havia instalado em Tessalônica, e aqui reside a razão da minha referência a isso. Em Atos capítulo 17, versículo 6, os judeus, ao acusarem os cristãos perante as autoridades da cidade, disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Meu ouvinte, você sabe o que eles estavam fazendo para serem chamados como aqueles que estavam transtornando o mundo? O versículo 7 prova e dá resposta a esta pergunta. Os judeus diziam contra os cristãos: todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus o outro rei. O crime dos cristãos foi o de afirmar que Jesus é o rei. Com uma simples frase, Paulo e Silas estavam abrindo caminhos e Jasón e outros crentes puderam avançar, crer em Cristo
e pagar com suas vidas o resultado desta fé. Se você não está pronto para pagar preços altos, não almeje lugares altos e pesados. Deus não anda à procura de fugitivos lentos e preguiçosos. Crianças não sustentam adultos. Lágrimas é a expressão e não depressão. Chorar e depois avançar. E nada mais há do que isso. Quem passa à frente deve saber que a primeira experiência da palmatória será feita na palma das suas próprias mãos. Não fique triste por saber que o que você passou para chegar até onde chegou, os outros já não estão passando. Alguém precisou começar e alguém aprendeu. Não perca a beleza da sua história por invejar apenas um capítulo da história alheia. Nenhuma história vale por um só capítulo. Assim como Paulo e Silas alvoroçaram toda uma cidade, afirmando que Jesus é o rei, o meu texto de hoje reforça isso mesmo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Mas pela boca do perverso, a cidade é derribada. Há sempre uma cidade para que possamos abençoar, não importando o tamanho. Seu casamento é uma cidade cheia de ruas e avenidas com becos muito apertados. Sua vida, enquanto estudante, é uma cidade difícil. Colegas estão sempre querendo mostrar que sabem mais, que gastam mais. Uma vez fiquei parado à frente de uma das instituições de ensino superior da minha cidade. Eu fiquei sem perceber se aquelas pessoas estavam indo à escola ou a uma boate. As jovens se vestiam tão mal que entenderam mal a liberdade da universidade. Ao invés de irem construir conhecimento, elas foram construir imagem. Ao invés de irem pensar, foram fazer cópia dos fascículos a preto e branco e no final do curso, volta e meia, andam a vestir-se a rigor à procura do emprego miserável. Para andar no carro alheio e desejar o amor do chefe para ter um filho cabrito, mestiço ou misturado. A fome não tem juízo e a vergonha não anda com roupas. Isso que estou dizendo não é julgamento em praça pública. Isso é apenas a tradução do meu texto de hoje, numa linguagem contemporânea. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se alegra, mas pela boca dos perversos é derribada. Jovens, o país que encontramos não pode ser o mesmo que iremos entregar aos nossos filhos. Nossas cidades, a todos os níveis, precisam de pessoas retas que suscitem bênção para ela. Em nossos bairros de lata, em nossos museques, em nossos mapulenes, como em Maputo, em nossos bairros de Trevo e Mafalala, ainda em Maputo, em nossos paraísos como o de Luanda, em todos estes e em outros lugares, em todas as cidades, só os retos podem levar para lá a luz de Cristo, a esperança da glória e o desenvolvimento centrado na verdade e no amor ao próximo. A política já provou que não serve para desenvolver o homem, mas sim para amordaçar o homem. Só o amor, só a sensibilidade que vem do Espírito Santo, só a força de quem decide abrir caminhos pode levar outros à fonte de águas vivas, a fim de se viver um pouco melhor na terra, enquanto se almeja pela grande cidade celestial. Ali onde você está é a sua cidade, e ela precisa de uma bênção suscitada por si para exaltar o nome do Senhor. Eu espero que você não seja a vergonha da sua cidade. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.